Fala pessoal, aqui é o Fábio da Boston Treinamentos e neste vídeo eu vou fazer mais uma recomendação de livro para vocês. O livro de hoje é Python, Escreva Seus Primeiros Programas, da editora Casa do Código. Recebi esse livro há alguns dias atrás, já dei uma lida nele completa, tá? Fiz até alguns exemplos de códigos do livro e estou aqui para falar um pouquinho a respeito dele. Esse livro, que está na primeira edição, aparentemente primeira edição, aqui não diz nada na verdade, é do autor Felipe Cruz, editora Casa do Código, como eu citei, e a edição que eu tenho aqui é de 2018, mas esse livro foi publicado originalmente em 2015. Você vai encontrar a versão de 2015 com uma capa um pouquinho diferente, onde se lê aqui embaixo, do lado do logo da Casa do Código, também Alura. Tá? Essa edição aqui é um pouquinho mais recente. Ele tem 270 páginas e é um livro de Python para iniciantes. Isso é importante frisar. Então, se você está começando no mundo da programação em Python, esse livro talvez seja o livro indicado para você. Vamos ver os capítulos que esse livro possui. O livro tem 17 capítulos, incluindo as referências bibliográficas, e aqui eu tenho os capítulos listados. Eles são divididos em duas partes. A primeira parte, seus primeiros passos com o Python, é o básico do básico do básico. Então, capítulo 1, iniciando com Python, tem informações gerais sobre a linguagem. O livro aborda o Python 3, tá? Fala um pouquinho sobre interpretadores, como preparar o ambiente, como baixar e como fazer a instalação da linguagem Python no seu computador e como testar a linguagem utilizando aí o IDE Idle. Depois o capítulo 2, aprendendo Python na prática, números e strings, vai tratar de manipulação de texto e também numérica. E vai falar um pouquinho sobre como o Python representa as strings por dentro. O capítulo 3, eu considero um dos mais importantes de todo o livro, manipulações básicas. Esse capítulo vai tratar da entrada e saída de dados no terminal e vai falar de todas aquelas estruturas lógicas que a gente precisa conhecer para poder programar corretamente. Vai tratar dos operadores de comparação, os condicionais e else, operadores lógicos, laços de repetição com while e com for, também no caso loop pythônico com for, função range e como definir as suas próprias funções com def, entre outras coisas, packing, unpacking, etc. Então esse é um dos capítulos mais importantes de todo o livro, muito bom. No capítulo 4, o primeiro programa, download de dados da Copa de 2014, é um pouquinho antigo, mas é um programinha que vai ensinar você a usar uma pequena biblioteca para baixar dados da internet, né? Definir uma função main e trabalhar com esses dados, também é bem interessante. Capítulo 5, estruturas de dados. Aqui você vai aprender basicamente a lidar com listas e dicionários, tuplas também, tá? E como explorar dados dentro dessas estruturas. No capítulo 6, uma boa introdução à orientação a objetos em Python. Você vai aprender o que são classes, como definir as classes, os objetos, e também tem alguns tópicos interessantes, como herança, atributos de classes, encapsulamento e duck typing. Bem legal. O capítulo 7 é extremamente importante também, tratamento de erros e exceções, como tornar o código mais robusto, comando raise e ações de limpeza, entre outras coisas. Capítulo 8, testes em Python. Os testes em Python às vezes são negligenciados pelos programadores, principalmente pelos mais novatos. E, como o próprio título diz, é uma prática saudável. Então aqui você vai aprender um pouquinho sobre como realizar testes em Python. Criando um test case, usando APIs, implementando test runner e outros itens mais, mock, stub. Tem bastante coisa interessante aqui que, inclusive, em breve a gente vai ter aqui no canal da Boston também na forma de alguns vídeos. E o capítulo 9 fala sobre módulos e pacotes. Como importar novos módulos no Python, como empacotar, como agrupar esses módulos, né? E como definir nomes para exportar e também trabalhar com o escopo dessa exportação. Então essa é a parte 1, primeiros passos com o Python. Na parte 2, mundo Python, além dos recursos fundamentais. Aqui você já tem um pouco de Python intermediário, por assim dizer. Você vai aprender no capítulo 10 a trabalhar com arquivos. É bem legal como ler, abrir, fechar, gravar em arquivos de texto. Depois no 11, trabalhar com alguns tipos definidos da biblioteca padrão, tipo para data, tipo para hora, o tipo de conjunto sem repetição, o set, né? Trabalhar com decimais e com tuplas nomeadas. No capítulo 12, conceitos e padrões da linguagem, bem interessante. Isso aqui é bem interessante. Aqui você vai ter coisas do tipo iteráveis, trabalhar com protocolos abstratos, closures,
tá? Callables, algumas coisas bem mais específicas já do Python, que é importante conhecer, porque vai facilitar bastante sua programação. No capítulo 3, elementos com sintaxe específica, e aqui tem umas coisas bem úteis, hein? Por exemplo, list comprehension, né? Que em breve, inclusive, a gente vai ter um vídeo aqui no canal. Isso aqui é muito legal. Compreensão de dicionário também, os decoradores e funções anônimas, as funções lambda também, a gente vai ter vídeo no canal em breve. Muito legal. Tá? Esse capítulo 3 também é bastante importante, mas assim, já um pouco mais avançado. No capítulo 14, você vai continuar explorando a ideia da orientação a objetos, vai trabalhar com construtores, comparações, comparando objetos entre si e trabalhando com alguns protocolos de sequência, de mapas, iteráveis e coisas do gênero. Então, o capítulo 14 ele continua trabalhando com orientação a objetos. E aí os 3 últimos capítulos, né? O capítulo 15, desenvolvimento profissional, ele vai te dar algumas dicas. É um capítulo pequenininho, mas vai te dar algumas dicas aí de como trabalhar de forma um pouco mais organizada e profissional. Eliminando dependências, trabalhando com gerenciador de pacotes, instalando pacotes com o pip, utilizando setup tools e também trabalhando com ambientes virtuais, com os VMs. 16, considerações finais, é aquela coisa basicona, nunca pare, já aprendi tudo, o que mais eu tenho para aprender, o que eu tenho que estudar a partir de agora, depois de ler o livro inteiro, tá? Para onde ir, esse tipo de coisa que é importante também, né? Para você prosseguir aí aprendendo cada vez mais. E o último capítulo, referências bibliográficas. Tem umas referências bem interessantes, boa parte delas do Guido van Rossum, né, o criador da linguagem Python, tem vários artigos e livros aqui citando, documentação oficial do Python também, e alguns outros livros e artigos. Inclusive, ele cita aqui nas referências bibliográficas o Zen do Python, que é bem interessante, eu recomendo que vocês leiam. Só uma nota, todas as referências bibliográficas aqui estão em inglês, tá? Só para ficar registrado. Bom, no geral, eu achei esse livro aqui bem interessante, assim, os assuntos estão bem completos, então para quem é iniciante, se você estudar esse livro todo, de cabo a rabo, você vai ter uma compreensão bem legal da linguagem mesmo, bem completo, já pronto, preparado para começar a desenvolver em Python. São muitos assuntos para um livro de apenas 270 páginas, então é evidente que para vários deles você vai ter que ir em outras literaturas para poder se aprofundar. Por exemplo, para aprender sobre strings ou sobre listas, tem muito mais do que está sendo citado no livro, é evidente. Não é uma bíblia da linguagem Python, é um livro introdutório, mas dos livros introdutórios que eu já peguei, que eu já li, esse aqui é um dos melhores. Então, recomendo para vocês, Python Escreva Seus Primeiros Programas, da editora Casa do Código. Legal? Então tá aí a dica do dia, livro de Python. Em breve eu vou falar também sobre este outro livro aqui. Está lá aqui embaixo. Esse que eu também ganhei há alguns dias, o JavaScript Guia do Programador, do Maurício Sami, o Maljor. Isso aqui é referência, isso aqui é um livro excelente, já está no plástico ainda. Isso aqui ainda vou dar uma olhadinha e a gente vai falar sobre ele num vídeo futuro. Beleza, gente? Então é isso aí, pessoal. Espero que você tenha gostado. E nos próximos vídeos falaremos mais sobre outros livros, mais literatura técnica aqui no canal da Boson Treinamentos. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Aproveitem para se inscrever aqui no canal da Boson Treinamentos, se vocês não forem inscritos ainda. E se já forem inscritos, cliquem no sininho aqui embaixo para ativar as notificações e assim serem avisados quando tivermos conteúdo novo postado aqui no canal. E se você quiser contribuir com a Boson Treinamentos, torne-se membro do nosso clube de canais. Temos o link aqui embaixo na descrição do vídeo e também o botão Seja Membro do YouTube com as instruções. E não deixe de acessar o nosso website www.bosontreinamentos.com.br, além de nos seguir nas redes sociais, que estão aparecendo aqui em cima. Obrigado e até a próxima!